Atividade Fundamento Biológico 3. É um prazer estar com vocês nesta videoaula de número 3, em que daremos continuidade ao conhecimento dos fármacos utilizados para tratamento das infecções odontológicas, os antibióticos. Nós abordaremos nesta aula o mecanismo de ação dos fármacos antimicrobianos, com ênfase naqueles medicamentos que atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana, como, por exemplo, as penicilinas e as cefalosporinas. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula são os livros da Lenita Bamacha, do Penildon Silva ou do Hang Day. O mecanismo de ação dos antibióticos envolve a inibição da síntese da parede celular bacteriana, como, por exemplo, as penicilinas e as cefalosporinas, que atuam por este mecanismo, a inibição da síntese de ácidos nucleicos, promovidas por antibióticos como a ciprofloxacina e a rifamicina, a inibição da síntese proteica, realizada pelos fármacos eritromicina e clindamicina, alterações da membrana celular bacteriana, promovido pelos antibióticos polimixina, e também a formação de antimetabólitos, como é o caso das sulfonamidas. A inibição da síntese da parede celular bacteriana, ela ocorre pela ação de antibióticos da classe dos beta-lactâmicos e dos glicopeptídeos. Entre os beta-lactâmicos encontra-se as subclasses das penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos. Vancomicina e teicoplamina pertencem à classe dos glicopeptídeos. As penicilinas e cefalosporinas são assim chamados por apresentarem o anel beta-lactâmico em sua estrutura química. Aqui, nessas figuras, vocês podem observar o anel beta-lactâmico destacado em vermelho. É o anel contendo 4 átomos, entre eles o átomo de nitrogênio. Vamos entender como ocorre a inibição da síntese da parede celular bacteriana pelas penicilinas e cefalosporinas. Aqui nessas figuras, à esquerda pode ser visualizada a parede celular de uma bactéria gram-positiva e à direita a parede celular de bactérias gram-negativas. A parede celular ela é uma estrutura exclusiva das bactérias que a envolve externamente, dando-lhe forma, permitindo proteção, sustentação, manutenção da sua hipertonicidade interna e ainda desempenha um importante papel no momento da reprodução bacteriana. O antibiótico que atua sobre a parede celular bacteriana, ele age no momento da formação dessas estruturas, ou seja, o antibiótico atua na fase de crescimento da bactéria. O efeito que eles produzem é um efeito bactericida. Pelo fato das células humanas, assim como as demais células em mamíferos, não apresentarem parede celular, nós podemos afirmar que a toxicidade seletiva das penicilinas e cefalosporinas é grande. É muito importante entender que as penicilinas e as cefalosporinas atuam no momento em que as bactérias estão em divisão celular. Esses medicamentos, penicilinas, cefalosporinas, não destroem a parede celular já existente, apenas eles bloqueiam uma nova síntese. Esses antibióticos eles são mais eficazes nas infecções agudas, as quais se encontram em franco desenvolvimento, do que naquelas infecções crônicas, quando a reprodução bacteriana é baixa. Tendo a parede celular, a bactéria é incapaz
de resistir às condições do meio ambiente sendo destruída. Sua morte ocorre por rompimento resultante da entrada de líquido do meio externo, o qual apresenta menor quantidade de íons para o interior da célula. Em outras palavras, a bactéria, sem a proteção da parede celular, entumece e literalmente explode. As penicilinas, elas podem ser classificadas em penicilinas naturais, semissintéticas e penicilinas semissintéticas de espectro aumentado. O paciente que é alérgico a um tipo de penicilina, ele poderá apresentar alergia cruzada a todos os outros tipos de penicilina. As penicilinas naturais, elas são sensíveis às beta-lactamases. Isso significa que estes antibióticos são destruídos por bactérias produtoras de enzimas beta-lactamases. Exemplos de penicilinas naturais são a penicilina G, ou benzilpenicilina, as quais possuem má absorção no trato gastrointestinal e são destruídas pelo pH do estômago. A administração dessas penicilinas naturais ocorre por via intramuscular e endovenosa. Exemplo de nome comercial é a benzetacil, a penicilina G benzatina. Um outro tipo de penicilina natural é a penicilina V, ou fenoximetilpenicilina. É uma penicilina de uso oral, ela não é inativada pelo suco gástrico, ela age bem contra streptococcus gram-positivos, que em geral estão presentes em processos infecciosos bucais. Nomes comerciais da penicilina V são Cliacil, miracilina e penicilina V. A penicilina V ela é muito utilizada em infecções endodônticas e nas osteomielites. A penvioral, também na forma de comprimido ou suspensão, também é muito utilizada em odontologia, principalmente em abscessos dentoalveolares. Penicilinas semissintéticas é uma outra classe, de penicilina, e elas são resistentes à ação das beta-lactamases. Elas são de uso hospitalar, administradas exclusivamente por via intravenosa e utilizadas para o tratamento de infecções graves, onde há a presença de estafilococcus e streptococcus, principalmente. Exemplos de penicilinas semissintéticas são meticilina, oxacilina, napicilina e dicloxacilina. As penicilinas semissintéticas de espectro aumentado são sensíveis às beta-lactamases. Elas são administradas por via oral e são utilizadas no tratamento de infecções odontogênicas, como, por exemplo, a ampicilina, amoxicilina, bacampicilina, ciclacilina e metampicilina. A metampicilina é a única penicilina semissintética de espectro aumentado que é resistente às beta-lactamases. Alguns nomes comerciais são ampicilina, amplacilina, amoxil. A amplacilina, nome genérico ampicilina, e o amoxil tem como princípio ativo a amoxicilina, são os mais utilizados na odontologia, principalmente para o tratamento de abscessos dentoalveolares agudos. A amoxicilina possui maior absorção oral, cerca de 95% maior, do que a ampicilina, que possui apenas 40% de absorção no trato gastrointestinal. A amoxicilina ela pode ser utilizada em intervalos de 8 em 8 horas, ao invés de 6 horas, na qual é utilizada a penicilina. A amoxicilina é o antibiótico mais prescrito
pelos dentistas. No entanto, a penicilina V ainda é tida como a penicilina mais segura e ainda muito eficaz contra as bactérias causadoras de infecções bucais em fase inicial. Devido à resistência de algumas bactérias produtoras de beta-lactamases, os laboratórios farmacêuticos produziram os inativadores das beta-lactamases, os quais foram associados aos antibióticos. Exemplos de inativadores de beta-lactamase são o sulbactam, tazobactam e o clavulanato de potássio, este último de interesse para a odontologia. Estes inativadores de beta-lactamases foram associados a antibióticos como, por exemplo, a penicilina G e V, a ampicilina e a amoxicilina, pois são antibióticos eficazes no tratamento de infecções bucais causadas por bactérias que produzem beta-lactamases. Aqui nós temos alguns exemplos da associação de beta-lactâmicos e inibidores de beta-lactamases. Então, a amoxicilina, associada ao ácido clavulânico, nome comercial clavulin, a amoxicilina também associada ao inibidor de beta-lactamase, que é o sulbactam, e a piperacilina, que é o antibiótico que foi associado ao tazobactam, que é o inibidor de beta-lactamase. Todas as penicilinas, elas têm atividade bactericida. Os principais efeitos adversos causados por esses antibióticos são tontura, dor abdominal, vômito e diarreia, que não são consideradas reações de hipersensibilidade. Reações de hipersensibilidade ou reações alérgicas são urticária, manchas vermelhas pelo corpo, prurido, inchaço de mucosas, principalmente na boca, lábios, olhos e língua. A ocorrência de reações alérgicas pelo uso de penicilinas é em torno de 2%, de acordo com o Ministério da Saúde. Já reações anafiláticas são raras, ocorre um caso a cada 10 mil usuários. Bom, nós finalizamos então aqui essa videoaula de número 3, em que nós vimos os principais tipos de mecanismo de ação dos antibióticos e foram dados ênfase, então, a inibição da síntese da parede celular bacteriana. Na nossa próxima videoaula, nós estudaremos os outros mecanismos de ação dos antibióticos. Obrigada pela sua companhia.